Da minha sogra e eu acho que de hoje eu não vou deixar passar. Eu vou dar porrada na mãe da minha namorada. Sogra de na casa da caralha. Já fiz muita merda e minha lembrança nunca falha. Tá sempre me fudendo, então de hoje cê não passa porque eu vou dar porrada na mãe da minha namorada. Sogra desgraçada. Depois da família Romanov ter ido de vala, na Rússia é implantado um governo provisório, que era basicamente o pessoal do parlamento e a maioria da burguesia tomando o poder total da Rússia. Porém, a população não gostou muito desse governo provisório, até porque eles deixaram aquele partido dos trabalhadores, os sovietes, de lado, e também porque eles ainda deixaram a Rússia na guerra. Até que Vladimir Ilyich Ulyanov, a.k.a. vulgo Lenin, publica as Teses de Abril, que era basicamente um artigo que ele defendia o poder total dos sovietes, dos trabalhadores, e também ele lançou a braba, prometendo paz, pão e terra para todo mundo. Daqui a pouco eu explico o que isso significa. A população começa a adorar o Lenin e essas ideias que ele lançou, e em 25 de outubro de 1917, os bolcheviques tomam posse de pontos estratégicos no país, assim implantando à força o governo dos bolcheviques, o socialismo, e é claro, sendo comandados pelo nosso querido Lenin. Depois desse feito, a primeira coisa que o Lenin foi retirar a Rússia da guerra, utilizando o Tratado de Brest-Litovsk, que não foi um tratado muito bom para a Rússia, porém tirou ela da guerra. Ele ajustou a economia do país para que a população não tivesse fome, também distribuindo terras, ou seja, fazendo o que ele prometeu, dando paz, tirando a Rússia da guerra, pão, alimentando a população e terra, distribuindo as terras para as pessoas que precisavam. Após os bolcheviques ter tomado posse da Rússia, os inimigos feitos pelo caminho, no caso os mencheviques, os capitalistas, a nobreza que foi expulsa do governo provisório e todo mundo que não apoiava a revolução bolcheviques, se juntam e criam o Exército Branco. Sendo assim, os bolcheviques, que se passaram a se chamar de comunistas, também criaram um exército para se defender, sendo o Exército Vermelho, criado e comandado por Leon Trotsky, um amigão do Lenin. E em 1918 é iniciada uma guerra civil na Rússia, sendo o Exército Branco contra o Exército Vermelho. O gangsta Lenin ainda criou uma lei chamada Comunismo de Guerra, que era basicamente uma lei que permitia ele utilizar parte da economia para o exército dele vencer, o Exército Vermelho, e assim foi. O Exército Vermelho venceu e em 1922 o nosso rapper Lenin funde a Rússia com algumas repúblicas que eram aliadas, criando assim a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, a famigerada União Soviética. Para recuperar a economia que estava no poço depois dessa guerra civil, o trapper Lenin cria a NEP, a Nova Política Econômica, que basicamente fazia com que a Rússia ficasse um pouquinho capitalista para que ela arranjasse dinheiro para depois voltar ao socialismo. É tipo aquele ditado lá de dar um passo para trás para dar dois para frente. Porém, 2 anos depois, em 1924, o ano do lá ele, o nosso querido Lil Gangsta Rapper Trapper Lenin infelizmente vai de comes e bebes. Por conta disso, fica um vácuo de poder na Rússia, com a polêmica também de quem seria o próximo sucessor. Porém, em contrapartida, surge um tal de Joseph Stalin, que era basicamente um militar de alto cargo que estava bem famoso na Rússia. A população estava entre esse Joseph Stalin e Leon Trotsky, aquele cara que era amigo do Lenin e também que tinha comandado o Exército Vermelho, para que um dos dois comandassem a Rússia. Porém, como Joseph Stalin tinha grande poder na Rússia na época, ele acaba ocultando o testamento de Lenin, que era basicamente ele falando que queria que o Leon Trotsky assumisse o poder. Então, quem acaba pegando o poder é Stalin, ganhando a disputa entre ele e o Trotsky, depois até expulsando o Trotsky do país. E assim começa a ditadura stalinista, que era conhecida pela grande censura nas imprensas e pelo comando super rígido e ditatorial feito por Stalin, que fez séries de mudanças e medidas no governo, fez com que houvesse escassez de alimentos de novo, genocídios a rodo e muito mais. Porém, isso daí é história para outro grupo.
O meu trabalho vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e tchau!